Bom dia, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, hoje com o tema geometria. Essa parte da matéria é muito importante. Geometria nós vamos estudar muitas coisas legais, nós vamos estudar ângulos, nós vamos estudar triângulos, quadriláteros, circunferência. A aula de hoje nós vamos ver alguns conceitos iniciais e vamos estudar sobre os ângulos. O primeiro conceito inicial da geometria é o ponto. O ponto, ele não possui dimensões. E ele é representado simplesmente por um pontinho, onde nós vamos nomeá-lo com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, o ponto A, o ponto B. Nos dá uma ideia intuitiva de um ponto, uma estrela no céu, os pontos que são marcados, por exemplo, em um mapa. As retas, ela é imaginária sem espessura, ela é imaginada sem espessura, sem começo e sem fim, ilimitada nos dois sentidos. Então, quando a gente vai representar uma reta, a gente vai representar por esse símbolo. Essa reta ela não tem começo e ela também não tem fim. A gente nomeia ela utilizando letras minúsculas. Por exemplo, a reta R, a reta S. No nosso dia a dia, nós temos algumas ilustrações de retas. Por exemplo, o fio de luz, o risco aqui na quadra, nessa quadra de futebol, e o tanto de retas que nós temos aqui. Já os planos, ele é imaginado sem fronteiras, ilimitados em todas as direções. Como no caso da reta, seria impossível representar um plano no papel e no quadro negro. Por esse motivo, representamos apenas uma parte deste plano. A sua indicação ela é feita com letras gregas. Então, os planos eles são representados e simbolizados por letras gregas. As mais visuais são alfa, olha o símbolo da letra grega alfa, beta e gama, aqui como você pode observar. Aqui nós temos aqui algumas figuras, por exemplo, uma quadra de futebol, a superfície de um lago, nos dá uma ideia de um plano. Um plano ele é formado por um conjunto de retas. Uma reta ela é formada por um conjunto de pontos. Então, olha, presta atenção na simbologia. A gente representa um ponto por letras maiúsculas do nosso alfabeto, retas por letras minúsculas e planos por letras gregas. Bom, as retas, aqui agora nós vamos ver alguns pontos importantes. Por um ponto passam infinitas retas. Por dois pontos passa uma única reta. Isso é importante, alunos. Colune pode te perguntar isso num VOF. Por exemplo, faz a afirmação: por um ponto passa infinitas retas. Verdadeiro. Por dois pontos passa infinitas retas. Falso. Então, olha para você ver. É importante você ter essa noção desses conceitos geométricos. Então, lembre-se: por um ponto passa infinitas retas. Por dois pontos passa uma única reta. Por três pontos não colineares. O que são pontos não colineares? Que não estão numa mesma reta. Só passam uma única reta. Não são pontos que passam uma reta. Então, nessa figura 1, não conseguimos passar uma reta por esses três pontos. Não tem como passar uma reta por esses três pontos. Quando os pontos não estão alinhados, não tem como passar uma reta. Já nessa segunda situação, quando os três pontos eles estão alinhados, a gente fala que eles são colineares. Eles estão na mesma reta. Nós passamos uma única reta. Guarde o termo colinear. A posição das retas em relação ao solo. Uma reta ela pode ser vertical, é uma reta nessa posição. Uma reta ela pode ser horizontal, por exemplo, uma reta aqui da extremidade aqui da mesa, uma reta que nós podemos imaginar uma reta aqui nessa pontinha aqui da mesa, nessa extremidade. E ela pode ser uma reta o quê? Inclinada. Uma reta inclinada, como você pode observar e imaginarmos o telhado desta casa, sendo o ponto suporte desta reta. As retas, elas podem ser duas retas. Elas podem ser paralelas. Retas paralelas são aquelas que não têm pontos em comum. Como vocês podem observar, a gente vai representar desta maneira. A, duas barrinhas B. Então, essa reta A
ela é paralela à reta B. Retas concorrentes são aquelas que possuem um ponto em comum. Então, observe que essas retas concorrentes são aquelas que têm um ponto comum. Chama a atenção de vocês que quando o ângulo formado entre as retas for um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, não sei se vocês vão lembrar, é representado por esse caixotinho aqui, ó. Esse quadradinho com esse ponto no meio representa um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essas retas elas são chamadas de perpendiculares. São retas concorrentes, porém que formam 90 graus. Agora, alunos, presta atenção na frase que eu vou falar. Toda reta concorrente é perpendicular? Não. Mas toda reta perpendicular, retas perpendiculares, são retas concorrentes, porque elas possuem um ponto em comum. Semirreta. Então a reta é aquele ente geométrico que não tem começo e não tem fim. Já as semirretas são aquelas que têm um começo e não tem fim. Então ela tem um começo, ela tem um ponto A, que é o começo dela, a origem, A, e ela vai até o infinito. Já os segmentos de reta são aqueles pedacinhos da reta que não tem começo e também que tem começo e também que tem fim. Então os segmentos de reta são aqueles que têm um começo e têm um fim. Então nós temos um segmento de reta AB. Esse é o segmento de reta AB. Bom, nós temos agora um ponto importante do segmento de reta, que é o ponto médio de um segmento. Um ponto M interno ao segmento AB é denominado ponto médio do segmento AB. Se M dividir o segmento AB em dois segmentos, AM e MB, congruentes, ou seja, com o mesmo tamanho. Então esse ponto médio ele é importante. Por que esse ponto médio é importante? Ele divide o segmento de reta ao meio. Nós vamos ter dois pedaços com o mesmo tamanho. Chama a atenção de vocês para a representação aqui, ó, do segmento de reta. A gente coloca o segmento de reta AB com um pedacinho em cima, com esse símbolozinho aqui representando um pedacinho do segmento de reta. Ó. Segmento de reta AB, a gente obrigatoriamente tem que colocar esse pedacinho de reta, esse risquinho aqui em cima, esse risco aqui em cima. Ok? Bom, ângulos. O que é um ângulo? Um ângulo é essa região, o ângulo é essa abertura, essa região formada por duas semirretas, pelo encontro de duas semirretas. Quando você tem duas semirretas, nós vamos delimitar duas regiões do espaço. Uma região interna, por isso que é chamado de um ângulo convexo, um ângulo interno, e um ângulo não convexo, que é esse ângulo externo. Então nós temos um ângulo interno com uma abertura menor, e nós temos esse ângulo externo aqui, que seria essa abertura maior aqui. Presta atenção nisso. Ângulo, então, é uma figura, uma região do espaço formada pelo encontro de duas semirretas. Beleza? Neste ângulo, nós temos alguns pontos importantes. O ponto A é chamado vértice do ângulo. As semirretas AB e AC são os lados deste ângulo. A identificação do ângulo é feita da seguinte maneira. Olha como que eu identifico o ângulo. Você vai colocar o ângulo, você pega a orientação das semirretas BAC. BAC, este é o ângulo. Chama a atenção de você para o chapeuzinho, olha, esse acento circunflexo lá do português. Esse chapeuzinho, esse acento circunflexo em cima do A. Isso indica o vértice do ângulo. Então prestem atenção com isso. O vértice, para você saber aonde que é o vértice deste ângulo, é aonde tiver o chapeuzinho. Bom, como que eu vou medir o ângulo? Os ângulos eles podem ser medidos em graus, minutos e segundos. Por enquanto, hoje, nós vamos ver apenas o grau. Minuto e segundo, nas próximas aulas de geometria, nós vamos saber fazer esse tipo de cálculo. Para eu medir o ângulo, eu utilizo esse instrumento chamado de transferidor. Eu coloco o vértice dele aqui no meio desse transferidor e vejo aonde que vai cair a abertura dele. Por exemplo, este ângulo aqui ele mede 40 graus. Esse ângulo aqui ele mede 40 graus.
Então eu chamo muita atenção de vocês, que é importantíssimo saber medir o valor de um ângulo. Esse ângulo aqui ele vai valer 40 graus. Dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Por exemplo, esse ângulo aqui vale 60, esse ângulo também vale 60. Cuidado com o termo congruente. Congruente significa igual. Dependendo do valor da medida do ângulo, eles podem ser classificados em um ângulo reto, é aquele que vale 90 graus. Chama a atenção de vocês para aqui, olha, presta atenção nisso aqui, ó, o caixotinho com esse quadrado com esse ponto no meio. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Ele pode ser um ângulo agudo, é um ângulo que vale menos de 90 graus. E ele pode ser um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que vale mais de 90 graus. Nós temos um ângulo raso ou de meia volta, que vale 180 graus. E nós temos um ângulo de uma volta inteira que vale 360 graus. 360 graus. Bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? É um segmento, é uma semi-reta que vai dividir esse ângulo ao meio. Se eu tenho um ângulo, por exemplo, AOB, você pode ter a bissetriz dele, OC, que dividiu esse ângulo AOB em dois ângulos iguais. Então esse ângulo azul e esse ângulo rosa, eles têm a mesma medida. A gente vai falar que a semi-reta OC é a bissetriz do ângulo AOB. Observe na figura seguinte que OM é a bissetriz de AOB. Se esse ângulo mede, por exemplo, 45 graus, se este ângulo AOB mede 45 graus, então a bissetriz dele vai valer 22 graus e 30 minutos. Não se preocupe com essa simbologia de minutos se você não está lembrando. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante, no momento oportuno, mas dividiu esse ângulo ao meio. Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Dois ângulos consecutivos que têm um lado comum e não têm pontos internos comuns, são chamados de ângulos adjacentes. Chama a atenção de vocês para o seguinte fato: para ser ângulo adjacente, tem que ter um lado comum e não pode ter pontos do ângulo em comum. Então observe aqui na figura, nós temos o ângulo AOB, este ângulo aqui, ó, AOB, o ângulo azul, e nós temos o ângulo BOC, que é o amarelo. Eles têm o lado comum OB. Por isso o ângulo AOB e BOC, eles são chamados de ângulos adjacentes. Agora presta atenção nessa observação. Você tem o ângulo AOC, é juntar o ângulo azul com o ângulo amarelo, fazer um ângulo só. E AOB, eu posso falar que eles são adjacentes? Não. Apesar deles terem lados AO ou OA comum, eles vão ter pontos internos comuns. Se você juntar o azul com o amarelo e fazer um ângulo só, e depois você considerar apenas o azul vai ser um subconjunto deste ângulo maior. Então ele não é um ângulo adjacente. Presta atenção nisso. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma vale 90 graus. Então você tem o ângulo AOB e você tem o ângulo BOC. Se você somar o valor desses dois ângulos, o laranja com o amarelo, nós teremos essa soma valendo 90 graus. Então é importantíssimo vocês terem a noção que ângulos complementares, a soma vale 90 graus. Agora, ângulos suplementares, presta atenção, nós temos o ângulo aí AOB, nós temos o ângulo aí AOB, nós temos o ângulo BOC. Se você somar esses dois ângulos, a soma vai valer 180 graus. Prestem atenção nisso, alunos. É extremamente importante essa noção disso aí. Agora nós temos alguns exercícios aqui para a gente praticar isso aí. Olha esse primeiro exemplo. Calcular a medida do complemento e a medida do suplemento de um ângulo que vale 57 graus. Para eu encontrar o valor do complemento, é o que está faltando para 90. Então eu vou pegar o quê? 90, vou chamar ele de x,
Esse ângulo é valendo 57 graus. É um ângulo X. Nós vamos chamar ele de X. Então, 57, 90 menos 57, 33 graus. Esse é o complemento do 57. A medida do seu suplemento será 180 menos o valor, que vai dar 133 graus. Presta atenção nisso, aluno. Para eu achar o complemento e para eu achar o suplemento, o que nós temos que fazer? O complemento, 90 menos o valor do ângulo, e o suplemento vai ser 180 menos o valor do ângulo, que no caso é o 133. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos para o próximo exemplo extremamente importante. A metade da medida do complemento, olha o que o exercício está te falando. A metade da medida do complemento de um ângulo é 35 graus. Qual é a medida deste ângulo? Nós vamos indicar a medida do ângulo por x. Não conheço o valor. A medida do seu complemento será indicado o quê? Para eu achar o complemento, não é pegar 90 menos o valor do ângulo. Se eu chamei o valor do ângulo de x, então vai ser 90 menos x. De acordo com os dados do problema, o problema falou que a metade do seu complemento, a metade do complemento é você pegar o 90 menos x e dividir por 2. Aí ele pegou 1 meio vezes 90 menos x é igual a 35 graus. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, 1 meio vezes 90 dá 90 sobre 2, menos 1 meio vezes x dá x sobre 2 é igual a 35. Tirando o mínimo múltiplo comum de 2, 2 dividido por 2 dá 1 vezes 90 dá 90, 2 dividido por 2 dá 1 vezes x dá x, é igual. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 35 dá 70, corta os dois fora. 90 menos x é igual a 70, menos x é igual a 70 menos 90, menos x é igual a menos 20, multiplicando todo mundo por menos 1, x é igual a 20. Então este é o valor do ângulo procurado. Presta atenção neste detalhe, como que foi feito o exercício. Terceiro exemplo, os 3/4 da medida do suplemento de um ângulo vale 75. Qual é a medida deste ângulo? Beleza, eu vou chamar o ângulo de x. Chamei esse ângulo de x. Para eu encontrar o suplemento, você vai pegar 180 menos x. De acordo com os dados do problema, ele falou que 3/4 do suplemento, então 3/4 de 180 menos x. Lembrando que de na matemática é vezes. 3/4 vezes 180 menos x é igual a 75. Vamos fazer novamente a propriedade distributiva da multiplicação. 3/4 vezes 180 dá 540 sobre 4. 3/4 vezes menos x dá menos 3/4 de x é igual a 75. Tirando o mínimo múltiplo comum de 4 e de 1, dá 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 540 menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3x. É igual, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 75 dá 300. Quarta fora, 540 menos 3x é igual a 300. Menos 3x é igual a 300 menos 540. Menos 3x é igual a menos 240. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai dar tudo positivo. 3x é igual a 240. X é igual a 240 dividido por 3. Achei que o suplemento vale 80 graus. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos são opostos pelo vértice quando eles têm um vértice comum e eles estão opostos. Qual é uma propriedade importante de ângulos OPV? A gente chama eles de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Eles são congruentes. Então o ângulo azul X e esse outro ângulo azul Y, eles têm o mesmo valor. Então ângulos opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor. Ângulos correspondentes. Alunos, nós agora vamos ver uma parte importante, que é quando eu tenho duas retas cortadas por uma reta transversal. Duas retas paralelas, apesar do desenho aqui não estar muito legal, mas são retas paralelas. A gente tem que considerar retas paralelas, cortadas por uma reta transversal. Nós vamos determinar nessa reta de cima aqui nós temos 4 ângulos. A, B, C, D. Na reta de baixo nós temos o ângulo E, F, G, H. Agora nós temos que saber qual é a relação que nós podemos estabelecer entre os ângulos da reta de cima com os ângulos da reta de baixo. A primeira relação que nós vamos reportar aqui agora
são ângulos correspondentes. Eu chamo a atenção de vocês que não é difícil isso. Ângulo correspondente é o seguinte: você olha aqui na reta de cima e olha na reta de baixo. Quem ocupa a mesma posição? Isso são ângulos correspondentes. Por exemplo, o ângulo A com o ângulo E, o ângulo A com o ângulo E, ele está ocupando a mesma posição na reta de cima com a reta de baixo. Então ele é correspondente. O ângulo B com o ângulo H, ele ocupa também a mesma posição. O ângulo B com o ângulo F está ocupando a mesma posição, assim como o C, o ângulo C com o ângulo G está ocupando a mesma posição. Qual é a propriedade dos ângulos correspondentes? Eles são congruentes, eles têm o mesmo valor. Olha este exemplo. Na figura, a reta R é paralela à reta S. Olha o símbolo de paralelo que nós vimos lá atrás. Determinar as medidas A e B. E aqui, então, como que nós vamos fazer este cálculo? Vamos analisar. Falou que essas duas retas são paralelas. Beleza. Você já pode notar que nós temos um ângulo em cima, que ele tem um ângulo correspondente aqui embaixo. Correspondente é aquele que ocupa a mesma posição, ângulo. Então, se o ângulo A ele é correspondente ao ângulo 50, ele tem o mesmo valor. Então, A vale 50. Agora, olha esse ângulo AB. Nós temos um ângulo de meia volta, né? Ângulo de meia volta são ângulos suplementares. A soma deles vale 180 graus. Então, você vai somar A mais B igual a 180. A igual a 50 mais B, que é 180. B é igual a 130. Ok? Olha esse segundo exemplo. Na figura ao lado, R é paralela a S. Calcular os valores AB. Então, eu quero os valores AB. Sabendo que, em graus, A vale 2x mais 50 e B vale 4x menos 30. Se vocês observarem, aluno, a reta de cima com a reta de baixo, a reta R e a reta S, o ângulo da reta R, ele está ocupando a mesma posição no da S. Então, eles são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição. Por isso, eles são congruentes. Então, A é igual a B. 2x mais 50 é igual a 4x menos 30. O 4x do segundo membro passa para o primeiro membro, subtraindo. 2x menos 4x. 50 passa para o segundo membro, subtraindo. 30 menos 50. Menos 2x é igual a menos 80. Multiplicando todo mundo pelo menos 1. X é igual a 40. A vai ser 2x mais 50. Nós vamos substituir agora para encontrar o valor de cada ângulo. O A é 2x mais 50. 2 vezes 40 dá 80 mais 50. 130. 130. O B, nós vamos substituir, né? 4. O B, o ângulo B, nós vamos substituir o valor dele também. Mas ele é congruente, tem o mesmo valor. Se você substituir, olha que interessante. 4 vezes 40, 160 menos 30, dá 130. Então, A e B vale 130. Provando e mostrando para nós que eles são correspondentes. Ângulos alternos. Ângulos alternos. Vamos prestar atenção, alunos. Olha novamente duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma reta transversal. Reta transversal é uma reta que corta duas paralelas. A gente chama ela de transversal. Formou novamente aqueles mesmos ângulos lá atrás. O A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Nós agora vamos ver o que são ângulos alternos internos, alternos externos. Ângulos alternos é o seguinte. Vamos ver primeiramente os ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos. Então, vou olhar os ângulos que estão dentro das paralelas. Esses quatro ângulos. C, D, E, F. Alunos, presta atenção. Para ser alterno é o seguinte. Você vai olhar nessa reta de cima, na reta R, os ângulos. E você vai ver qual que alternou. Está do outro lado, na reta S. Por exemplo, o ângulo C. Na outra reta, quem que está do outro lado? É o E ou é o F? O E. Então, o C e o E, eles são alternos internos. O D, quem está na outra reta, oposto, do outro lado da transversal? O F. Então, o D e o F são alternos internos. Vamos ver o alterno externo agora. Vamos analisar os quatro ângulos externos. O A, o B, o G e o H.
Presta atenção, o A. Quem está do outro lado da reta? O G. Tá vendo? Você olha nessa reta daqui, agora você tem dois ângulos na outra reta para você relacionar. Você relaciona com aquele que está do outro lado, oposto. O A com o G é alterno externo, o B com H é alterno externo. Os ângulos alternos externos têm uma propriedade muito interessante, que eles são congruentes. Eles são congruentes. Está vendo o símbolo de congruência? Esse igual com esse tio em cima. Mostra para nós que eles são congruentes. Eles têm o mesmo valor, eles têm a mesma medida. Olha esse problema de aplicação. Na figura abaixo, o ângulo A, presta atenção no ângulo A, ele vale 3x menos 50. O B vale x mais 14. Qual é a medida de A e B? Sendo RS paralelo. Beleza, quando eu tenho duas retas paralelas, nós temos que identificar os ângulos. Aí, se você observar o ângulo A e o ângulo B, eles estão dentro da reta, eles estão dentro das duas retas paralelas, porém de lados opostos. Se eles estão de lados opostos, alunos, eles são alternos internos. Eles são alternos internos. Qual é a propriedade dos alternos internos? E dos externos também, se fossem. Dos alternos em geral. São congruentes, têm o mesmo valor. Então 3x menos 50 é igual a x mais 14. 3x menos x é igual a 14 mais 50. 2x é igual a 64. Acabei de achar que o x vale 32 graus. Eu quero o valor do ângulo. Como eles são congruentes, você pode substituir em qualquer um deles. 3 vezes 32 menos 50. 3 vezes 32, 96 menos 50, 46. Tanto A e B vale 46 graus. Olha esse segundo exemplo. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, determina dois ângulos alternos externos. Já até falou, não precisava falar também, né, aluno? Você ia olhar aqui, você ia ver que eles são externos, as duas paralelas, porém, em relação à transversal, eles estão em lados opostos. Se eles são em lados opostos, eles são congruentes. Um deles vale 125 graus e o outro vale 2x mais 55. Como eles são congruentes, é só igualar. 2x mais 55 é igual a 125. 55 do primeiro meio passa para o outro meio subtraindo. 125 menos 55 dá 70. X é igual a 35 graus. Ok? Ângulos colaterais. O ângulo colateral, aluno, vamos prestar atenção, novamente eu tenho as duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós temos novamente aqueles quatro ângulos formados na reta R e formados na reta S. Mas agora temos que relacionar eles. Nos slides anteriores, nós vimos ângulos correspondentes. Vamos fazer uma revisão aqui? Vamos fazer uma revisão, que esse daqui é o último conjunto de ângulos que nós vamos estudar com duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulo correspondente é assim, você olha na reta R e olha na reta R aqueles que ocupam a mesma posição. O A com C, o A com E, o A com E, o D com H são correspondentes, o D com F, o C com G são correspondentes. Alternos internos. Se alternos internos, nós vamos olhar dentro das duas retas paralelas. Se você vai olhar na reta R, quem que está ocupando o outro lado da transversal? Por exemplo, o D com F, o C com E. Então, D com F é alterno interno, o C com E é alterno interno. Agora vamos ver os alternos externos. Nós vamos acompanhar aqui, alunos, ó. O A. Quem que está ocupando do outro lado da transversal? O G. E é externamente. O B. Quem está ocupando do outro lado da transversal? O H. Agora nós vamos ver colateral interno e colateral externo. Colateral interno é aquele que está do mesmo lado. Agora é mais fácil. Olha aqui para você ver. Interno. Se é ângulo interno, nós temos que ver dentro das duas paralelas. Por exemplo, o D com E. O D com E é o colateral interno, está do mesmo lado, dentro da paralela. O outro colateral interno, o C com F. O outro colateral, agora vamos ver os externos. O A com H, o B com G. Qual é a propriedade? Eles são suplementares. Os colaterais externos e os colaterais internos, o par de ângulos, a soma deles dá 180 graus. Então, se você somar o valor, por exemplo, de D com E, o valor de C com F,
o valor de A com H, o valor de B com G, a soma desses dois pares de ângulos vai dar 180 graus. Olha esse exemplo de aplicação. Na figura, RS são paralelos. Calcular em graus a medida de A e de B. Olha para você ver, você tem duas retas paralelas cortadas por uma transeção. Você tem que analisar o ângulo. É correspondente? Está ocupando a mesma posição? Não está ocupando a mesma posição. Porque a mesma posição do A seria esse ângulo aqui dentro, aqui, ó. Seria esse ângulo aqui dentro, é a mesma posição. É alterno? Externo? Não. Alterno tem que alternar. Um está de um lado da transversal, o outro está do outro lado da transversal. Mas é colateral. Eles são externos, as retas paralelas, e eles estão do mesmo lado, colateram, estão do mesmo lado. Qual é a propriedade? A soma deles vale 180 graus. O ângulo A, então, vale 2x, o ângulo B vale 3x menos 20. A soma deles dá 180. 2x menos 3x dá 5x, é igual a 180 mais 20. 5x é igual a 200, x é igual a 200 dividido por 5. Acabei de achar que o valor do ângulo vale, o x, né, vale 40 graus. O valor do x vale 40 graus. Para você achar o valor do ângulo, é só você substituir daqui, ó. Você vem aqui e substitui. No lugar do A, você vai colocar 40. 2 vezes 40, 80. Acabei de achar o valor do ângulo 80. Desse daqui, 3 vezes 40 dá 120, menos 20, 100 graus. Bom, por último, tem esse probleminha aqui que caiu no Coluna em 2009. Esse probleminha, essa matéria de ângulos, ela é muito importante, ela é importantíssima. São os primeiros conceitos de geometria que nós já iniciamos hoje. Então presta atenção, olha nesse exercício. Na figura abaixo, a reta RS e T, elas são paralelas. Sabe-se que alfa mais beta vale 72 graus. Ou seja, se eu somar esse ângulo alfa mais beta, vale 72 graus. Calcula o valor do ângulo tetra. Eu quero esse ângulo tetra. Olha o símbolo de tetra. Para quem não conhece, é a letra grega. Que é este valor. Beleza. Como que eu vou fazer esse problema? Como que eu vou resolver esse problema, alunos? Olha esse desenho. Primeiramente, eu vou prolongar essas retas transversais. Você está vendo que você tem 3 retas paralelas. Você tem essa reta transversal em cima e essa reta transversal embaixo. Como que eu vou fazer, aluno? Eu vou prolongar elas. Está vendo a hora que eu prolongar? Agora analisa o ângulo alfa e esse ângulo x mais 12. Analisa. Este ângulo e este ângulo. Este ângulo alfa e esse ângulo x mais 12, ele está interno à reta RS. Porém, do lado oposto, né? Esse está virado para baixo, esse aqui está do outro lado da transversal. São ângulos alternos internos. Eles são congruentes. Então, alfa vale x mais 12. Analisa agora essa reta S e essa reta P. O beta, ele está dentro o beta e o 2x menos 30, eles estão dentro das retas paralelas ST. Se eles estão dentro das retas paralelas ST, o que nós temos aqui dentro das retas paralelas ST? Se eles estão dentro das retas paralelas ST, o que nós vamos ter? Ângulos alternos internos novamente. Por que são alternos internos? Interno porque está dentro das duas retas paralelas. Alterno porque esse está do lado transversal e esse está do outro lado oposto, na outra reta. Qual é a propriedade? Eles são congruentes. Então beta vale 2x menos 30. Então mais um exercício, então alfa vale x mais 12, o beta vale 2x menos 30. Meu exercício então fala um ponto interessante no enunciado. Se você somar o alfa mais beta, vale 72 graus. Então vamos somar alfa mais beta. Alfa mais beta, então vai ser 2x mais 12 mais 2x menos 30. X mais 2x dá 3x. 12 menos 30 dá menos 18. Alfa mais beta dá 72 é igual a 3x menos 18. O menos 18 passa para o segundo membro como? Mais 18. Mais 18. E aí o que nós vamos ter? 72 mais 18, 90. 3x é igual a 90. O 3 passa dividindo. Acabei de achar que o x vale 30. Beleza, alunos?
Achei que o x vale 30. Então 30 mais 12 dá 42, né? Eu quero o ângulo tetra. O colune quer o ângulo tetra. Ué, mas o tetra com x mais 12, isso aqui não é o ângulo de meia volta? Não é o ângulo de meia volta? Vocês já sabem, dos slides anteriores que eu ensinei para vocês, que o ângulo de meia volta tem vale 180 graus, são ângulos suplementares. A soma deles vale 180 graus. Então, se você somar tetra mais x mais 12 é igual a 180. Tetra mais 30 mais 12 é igual a 180. Tetra vai ser igual a 180 menos 42. Tetra é igual a 138. Alternativa B do exercício 138. Ok, alunos? Nós vamos terminar a nossa aula de hoje de geometria. Espero que vocês estejam todos bem. Estudem, olhem, revisem o material e façam a lista de exercício que mandei para vocês.